No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o recuo de Elon Musk sobre o despedimento de funcionários. Em causa estava 10% dos colaboradores da empresa de veículos elétricos Tesla. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Temos sido inundados nos últimos tempos com a manifestação de várias empresas que demonstram a sua intenção de reduzir drasticamente o quadro de ativos. Em concreto e sem grandes subterfúgios, a ideia é mesmo despedir funcionários de forma a combater a crise que diversas empresas em diversos setores estão a enfrentar. A subida da inflação é a principal, ou melhor dizendo, é uma das principais razões para que medidas como estas sejam tomadas, sejam elas justas ou injustas. Os tempos não estão fáceis e já há algum tempo que havia sinais claros que algo do género poderia acontecer, onde o começo teve o seu lugar em março de 2020 com a pandemia. Agora, recentemente, uma das empresas que tinha alegadamente demonstrado a intenção de reduzir em 10% os seus funcionários era a empresa de veículos elétricos Tesla, apesar de o volume de vendas nos últimos 2-3 anos. Elon Musk sempre foi reconhecido pela sua instabilidade comportamental e com isto digo que, ora por vezes diz uma coisa, como a seguir diz outra completamente oposta. O CEO da empresa Tesla tinha dado a ideia de que iria reduzir os tais 10% dos seus funcionários, mas agora este fim de semana que passou foi na sua rede social favorita, o Twitter, dizer que afinal não só não vai reduzir, como vai aumentar o número de colaboradores nos próximos 12 meses. Outra informação muito importante que o CEO da Tesla indicou é que apesar de vir aumentar o número de colaboradores, a base de remunerações deve ficar igual, ou seja, o salário de quem já trabalha na empresa deve permanecer exatamente o mesmo. O tweet que ele escreveu diz exatamente isso e passa a citar: o número total de funcionários vai aumentar, mas os salários devem ser bastante planos. O fundamento que Elon Musk usava como motivo para a redução do número de ativos da empresa era o mau pressentimento que este tinha sobre a economia americana. Da mesma forma que ele já tinha identificado que em algumas áreas da empresa havia excesso de pessoas para aquilo que era necessário fazer. Claro, e como é óbvio, o facto de ter andado a circular o e-mail de que o CEO da Tesla tinha enviado aos seus funcionários com a intenção de reduzir nos seus quadros, as ações da Tesla na sexta-feira fecharam no vermelho com menos 9,2%. Para finalizar, outra coisa que não caiu nada bem no seio dos funcionários foi a obrigatoriedade que Elon Musk demonstrou sobre o retorno aos escritórios de forma presencial, onde estava contemplado o mínimo de 40 horas semanais a ser cumprido. Se isso não viesse a ser uma realidade, isso iria ser considerado como uma demissão. As coisas de facto não andam nada bem no quartel-general da Tesla e o rei dos tweets tem estado de mão quente quando decide escrever algo, só que esta instabilidade vai fazendo com que o valor da Tesla ande a flutuar ao sabor da maré. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio.
episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.